Na verdade. Só que daí tem esse perigo dele ficar torto. É. Aí você fica meio rápido. Dinoflagelados em Maré Vermelha. Parte 1. Introdução. Você sabe o que essas três imagens têm em comum? Não, não é só água. Na verdade, nesses três fenômenos tem um carinha escondido fazendo a mágica acontecer. Um dinoflagelado. Na verdade, eles não são bem assim. Infelizmente, o nome deles não tem nada a ver com dinossauro, mas eles ainda são muito interessantes. Existem mais de 2.000 espécies de dinoflagelados. Eles estão no grupo Alveolata, protozoários que possuem alvéolo, que deixa a membrana plasmática deles mais resistente. Nesse mesmo grupo estão os ciliados, que são aqueles do modelo clássico do ensino médio, e os apicomplexos, que são o agente etiológico da malária. Como vocês podem... Protozoário? Mas você não tinha acabado de falar que ele era uma alga? Mas é mais complicado que isso. Digamos que eles não gostam de ser colocados em caixinhas. O grupo Alveolata está dentro do supergrupo Cromoalveolata, que são células que tiveram uma endossimbiose secundária. Ou seja, eles têm um cloroplasto que veio de uma alga vermelha, e assim eles conseguem fazer fotossíntese. Por isso, dependendo do contexto, os dinoflagelados podem ser chamados tanto de algas quanto de protozoários. Bom, a gente acabou de ver o que esses bichinhos são, mas você deve estar se perguntando como que uma célula tão pequenininha consegue fazer tanta coisa. Então, vamos dar uma olhadinha mais de perto na engenharia desses bichinhos. É pra eu sair? Parte 2. Anatomia. Essa aqui é a estrutura interna de um dinoflagelado. Esses seres microscópicos, eles nadam, eles brilham e, em algumas vezes, eles causam uns probleminhas pra gente de saúde e uns probleminhas econômicos também. O nome dinoflagelados, dino vem do grego, que significa que ele é giratório, e flagelado vem de flagelo mesmo, não tem muito o que dizer. E é assim que esses seres se movimentam na água, girando, batendo os flagelos, como se fosse um Beyblade mesmo. Os dinoflagelados possuem características que distinguem eles das outras espécies. São as sinapomorfias. No caso dos dinoflagelados, a gente vai ter, de novo, a presença de dois flagelos. Um vai ser equatorial e vai circundar externamente a célula, e o outro vai ser transversal, que vai sair da junção das placas que circundam ele, que nesse caso é a chamada teca, que é a junção de duas placas de celulose. Como já foi dito, eles possuem cloroplastos, para fazer a fotossíntese, vacúolos contráteis, que ou se enchem ou se esvaziam, e assim a célula consegue regular onde ela fica posicionada na água. E essa espécie aqui que eu trouxe é a Prorocentrum lima. Essa espécie ela acontece aqui em Florianópolis e é responsável pelo fenômeno de maré vermelha. Maré vermelha. Essa espécie ela é tóxica. Por quê? Ela possui uma organela chamada vesículas de toxinas, onde é produzido e armazenado o ácido ocadaico, que é tóxico para nós e para os peixes e outros seres aquáticos e marinhos. Outra característica importante é a presença do pigmento peridinina, que vai dar a cor característica dos dinoflagelados, e, em alguns casos, a luciferina, que é uma molécula que, quando oxidada, gera a bioluminescência, e é o que a gente vê nos dinoflagelados do gênero Noctiluca. E esse aqui é o núcleo dos dinoflagelados, que é um pouquinho diferente dos outros porque o DNA deles é sempre condensado, permanentemente. Além disso, o nosso querido aqui é mixotrófico, ou seja, ele tanto obtém
glicose a partir da fotossíntese, com energia solar, e ele também consegue se alimentar de matéria orgânica através de vacúolos digestivos específicos que ele tem aqui dentro dele. Agora, voltando para o nosso amiguinho tóxico, Prorocentrum lima, essa espécie aqui, ela produz o ácido ocadaico, como eu já falei, e esse ácido ele acaba sendo acumulado no ambiente marítimo quando ocorre o fenômeno da maré vermelha. O ácido ocadaico não é o único que é produzido pelos dinoflagelados. Isso acaba mudando de espécie para espécie. Alguns dinoflagelados vão produzir as saxitocinas, que vão afetar neurologicamente tanto os peixes quanto os seres humanos. Também existem as toxinas do tipo DSP, que é esse caso aqui, que vão causar intoxicação diarreica por mariscos. Ou seja, o marisco, ser filtrador, acaba absorvendo a toxina e nós, seres humanos, quando vamos comer uma ostrinha no almoço de domingo, acabamos nos intoxicando com esse ácido. Tá, eu sei que depois de ouvir tanto sobre toxinas e ácidos, você está pensando em nunca mais entrar na água ou comer alguma ostra ou marisco. Mas calma lá, hipocondríaco, porque não é tão simples e fácil assim você ser intoxicado por um dinoflagelado. Não é, Isis? Parte 3. Fenômenos. Bom, você pode estar achando os dinoflagelados não muito legais, um pouco assustadores, mas calma aí que tem coisas muito mais divertidas para aprender sobre eles. E para isso eu vou trazer as 3 primeiras imagens que a gente viu no início do vídeo. Para a primeira imagem eu tenho um recife de corais. Essas lindezas aqui são cruciais para a biodiversidade marinha e a gente vai aprender um pouquinho mais como elas funcionam. Os recifes de corais acontecem pela junção de dinoflagelados, mais especificamente os zooxantelas, com quinidários, porque sim, corais são quinidários, do grupo Scleractinia, que vivem na fase de pólipo a vida inteira, ou seja, eles ficam fixos no solo do mar. Essa relação acontece porque os dinoflagelados ficam dentro dos tecidos dos quinidários e fazem a fotossíntese. Essa fotossíntese dá energia para os pólipos viverem a vida inteira. Ah, sabe essas cores vibrantes que os recifes de corais têm? Bom, agradeço aos dinoflagelados. Acontece que quando eles ficam dentro dos tecidos dos pólipos, as cores deles prevalecem. Então, vermelho, laranja, amarelo, essas cores que eles têm naturalmente, se transferem para os tecidos, já que normalmente os tecidos dos pólipos são naturalmente esbranquiçados ou transparentes. Essa conversa toda abre portas para outros tipos de temas como aquecimento global e poluição, mas a gente não vai entrar nesse caso porque existem outras coisas muito mais legais que os dinoflagelados fazem e a gente precisa dar continuidade nisso. Na imagem 2 nós conseguimos visualizar um mar com bioluminescência. Eu sei que um dos seus primeiros pensamentos quando você olhou isso foi nossa, como eu quero tocar, nadar ou até lamber se você for um pouco esquisito. Mas eu já te adianto que essa não é uma ideia muito inteligente. O que estamos vendo aqui, na verdade, é uma alta concentração de dinoflagelados que aumenta a sua produção de luciferina a partir da movimentação das ondas ou presença de predadores. Inclusive, um dos motivos dessa bioluminescência é que ao ativá-la, os futuros predadores deles, na verdade, acabam se afastando porque essa luz chama a atenção de predadores maiores. Então o predador do meio vai acabar sendo comido antes mesmo de conseguir comer o dinoflagelado. Muito inteligente, né? Como eu falei, esse fenômeno ocorre quando há uma alta concentração de dinoflagelados no mar. E isso acontece principalmente por conta das altas temperaturas, que permitem eles se reproduzirem de uma forma mais adequada e aumenta o metabolismo deles, com que a bioluminescência, que antes era unicelular e microscópica, se torne visível a olho nu. Essa alta concentração também pode ser chamada de bloom, e nem todo bloom é causado por dinoflagelados com toxina. Só que é isso, volta para a nossa ideia inicial. E você tem 2 formas de descobrir a sua resposta. Uma, você pega uma amostra e testa em laboratório, e outra, você deixa seus pensamentos intrusivos falarem mais alto. Se você passar mal, você tem a sua resposta, realmente era tóxico. O Ministério da Zoológica. Nenhum científico foi feito nesse vídeo. Nadar em águas contaminadas por dinoflagelados pode levar a uma série de sintomas como irritação cutânea, vermelhidão, coceira, diarreia severa, paralisia muscular, complicações com o sistema nervoso e, em casos extremos, morte. E por fim, nós finalmente temos a maré vermelha. E para explicar melhor como é que isso acontece, nós temos aqui uma maquete exemplificando.
Então, como falado anteriormente, os dinoflagelados se alimentam principalmente de matéria orgânica, como, por exemplo, o esgoto causado na área urbana sem o saneamento básico. Então, o mar que anteriormente era claro, limpo, vai se tornando aos poucos sujo e propenso para a reprodução de dinoflagelados. Com o tempo, esses dinoflagelados vão aumentando tanto que o mar vai se tornando avermelhado. Por mais bonito que isso possa parecer, os erros que vêm em sequência são muito grandes em várias áreas, como, por exemplo, no turismo, em que por conta dessas toxinas a água acaba ficando imprópria para banho e interditam as praias. Além disso, os seres filtradores, eles acabam absorvendo essa toxina para eles e por meio de bioacumulação, eles ficam muito concentrados de outras toxinas e acaba afetando a vida humana, porque quando a gente vai se alimentar, isso está contaminado. Junto com isso, também prejudica a pesca e a ostreicultura. E por fim, nós temos a morte de vários peixinhos, que por conta das toxinas eles não conseguem respirar e acabam morrendo. Ah, mas isso não deve acontecer aqui. Bom, sinto te dizer, mas você está completamente enganado. Os casos de maré vermelha em Florianópolis ocorrem praticamente em todos os anos e que está cada vez mais comum. Esse, por exemplo, aconteceu em 2024 e chegou a atingir regiões de Balneário Camboriú, a Grande Florianópolis e foi até Lages, que é bem mais no sul de Santa Catarina. Conclusão. Nós amamos dinoflagelados.